agradecer a Deus por esse clima já frio, né? Eu gosto muito. Quem aqui gosta desse clima, tem pessoas que gostam, né? Geralmente os mais idosos não gostam, não é verdade? Estou brincando. Alguns não gostam do frio, justamente por questão de rinite. Eu tenho muito essa questão com a parte respiratória, né? Para mim é bem complicado, mas eu gosto desse clima, ajuda bastante. A gente só tem que ficar de olho que, no meu caso, o apetite dobra, né? Então, você tem que ficar atento. Então, se você é uma pessoa como eu, que pesa de manhã e pesa à noite, para ver se não excedeu, então, se a sua balança for fiel igual a minha, ela vai te denunciar e você vai fechar a boca, né? Mas a importância, né, de nós agradecemos a Deus por cada momento, por cada hora. No dia 7, à noite, o pastor Vladimir pregou sobre Atos 11, finalzinho. Eu vou só estar fazendo uma abertura para estar entrando no capítulo de 12 de Atos, mas nesse domingo retrasado, eu estava na Nova Vida da Trindade, né? Pastor Dejaí e Olga. Eu essa semana estive no centro do Rio, há um bom tempo que eu não vou, né? Geralmente eu estou muito aqui, São Gonçalo, Alcântara, compro algumas coisas, e centro de Niterói, segunda e quarta-feira, todas as compras, as coisas que eu preciso resolver, se torna às vezes muito mais fácil para mim estando em Niterói. Mas há um bom tempo que eu não tinha ido ao centro do Rio. Fui essa semana. Um dos lugares que eu gosto de andar bastante na Rua da Alfândega, né? Várias lojinhas. Tem alguém aqui que é como eu gosto, anda tudo e não compra nada. Então tem várias pessoas assim, né? Mas é gostoso, né? Tem tantas coisas diferentes que engraçado, é tão perto ao mesmo tempo, tão longe a cultura, que muitas coisas que você vê lá não chega aqui para a gente do outro lado, né? Mas eu fiquei assustado. Uma das lojas que eu mais frequento é a loja de decoração, né? Então já conheço lá os profissionais, já até sabe quando eu chego, né? Cadê sua bicicleta? Eu sempre vou de bicicleta, né? Dessa vez eu não fui. E aí eu tomei um susto, não só nessa loja, como nas outras lojas também, onde todos os vendedores por lá de fora, e parado, né? Isso me chamou a atenção, porque não é uma realidade daquilo que a gente vê em Alcântara. Alcântara é uma exceção, gente, né? Com Covid, sem Covid, com crise ou não, o movimento, né, tem sido constante, né? Mas isso me chamou a atenção, né, para uma realidade que às vezes você está tão envolvido com os problemas da igreja, e aquilo que o pastor João falou, né? Então, nós precisamos entender que existe um cenário de recessão, e o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo na igreja, estamos fazendo com essas palestras. Eu lamento, né? Lamento por você que não tem conseguido vir aqui às terças-feiras. Eu tenho assistido, e praticamente um resumo de toda a parte financeira é saber cortar gasto. Coisas essa que é extremamente difícil, né? Quer ver uma das coisas que quem é nutricionista sabe, vai entender bem o que eu estou falando. Às vezes a gente fala assim: você já comeu alguma vez uma comida gostosa? Aquela que você errou a mão, se tentar fazer, você não consegue fazer de novo? Boa. E você falou, eu que fiz, né? E o que geralmente você faz depois, quando a comida está muito boa? Quer comer? De novo, né? E aonde os nutricionistas eles falam assim, é necessário? A gente fala assim, não é necessário, mas eu preciso. São coisas pequenas, né? Mas que a gente precisa entender que numa situação como essa, cortar gastos é extremamente importante, saber o que é necessário. Então, as aulas de terça-feira estão sendo em cima disso, tá?
entrando em vários outros assuntos, e ainda ter essa última aula terça-feira agora, né? Então seria muito importante que você estivesse aqui. O que nós estamos fazendo? A gente tem uma igreja muito básica, e com esse propósito mesmo, tá bom? De enxugar, de não ficar refém da vida financeira. E eu tenho pedido os irmãos que possam me ajudar com relação a isso. Uma das coisas que a gente pode diminuir, né, o custo da igreja se chama desperdício. Você sabe o que é isso, desperdício? Sim ou não? Quando o seu filho come na sua casa, ou a sua filha, e deixa um pouquinho mais, a gente geralmente pega e joga fora. Mas quando você come aquilo, e o quilo custa 60, 70 reais, estou dando aqui um exemplo, tem lugar que tem mais caro, né? Mas hoje está na faixa aí de 50, 70 reais, e você olha aquilo ali, você entende que aquela quantidade é um valor de dinheiro que você está jogando fora. E sendo criança, o que você faz? Tu tem que comer. E se a criança de todo não quiser comer, o que você faz? Você come, mas não joga fora, né? Isso se chama não ter desperdício. Mas acontece também uma outra situação, né? Eu tenho trabalhado muito isso dentro da minha casa, e tenho trabalhado dentro da igreja. E isso faz parte do assunto que eu vou estar falando aqui agora, tá? Vamos supor, eu na minha casa, eu geralmente 2 pessoas, então, quantas xícaras, tendo 2 pessoas na sua casa de café, você tomaria? Imagina que você toma café. Pastor, eu não tomo café não, meu negócio é só cappuccino, vamos café, você é mais humilde. Quantas xícaras você tomaria? 2 pessoas. 2? 2, uma. Tem gente que 3, 4, mas são 2 pessoas, já aumentou para 4. Então, olha só como que é algo tão simples, né? A gente joga geralmente final do culto, quando tem a questão lá da toca, havia muito desperdício. Eu pessoalmente gosto de abrir as garrafas e jogar o café fora para não deixar aquele gosto. Já não gosto de café em garrafa térmica, e com aquele gosto de café velho ainda fica pior ainda, né? Eu conheci uma pessoa que ele sabia que eu não gostava de café velho, e eu sabia, o meu estômago sabe, olha o estômago chique, ele sabe quando o café é velho, que dá azia. Aí o que a pessoa fazia como cristão, para não mentir que estava me dando café velho? Coava o novo, junto com o velho, né? Existem pessoas que às vezes não têm noção disso. Uma garrafa térmica que você está jogando de café fora, né, uma garrafa cheia, ali está indo o quê? 3 colheres, talvez 4, né, de café que você está jogando fora. Parece, não estou falando de assim, miséria, tá bom? De você, naquele mesmo pó de café, coar mais o café da tarde. Não estou falando disso, mas tem, né? Tem pessoas que lavam até o papel melita. Então, se é descartável e você quer lavar, compra então o assim de pano, né? Isso aí é só uma orientação, que de fato você vai estar economizando, né? Mas vamos lá. Como que é importante nós estarmos tratando disso? Que às vezes tem sido ministrado isso na aula, né? Ainda tenho 4 minutos para falar sobre isso. Tem sido ministrado na aula sobre como cortar despesa, porque senão você se torna refém. Eu tenho que trabalhar mais para pagar aquela despesa, né? E aí você consegue pagar e diz, então se eu conseguir, você naturalmente vai fazer uma outra despesa e vai continuar sendo escravo, se torna um círculo vicioso, né? Então, será que a igreja
aqui em Atos 11, versículo 27 e 30, ela viveu essa situação. Vamos ver como que a igreja enfrentou os tempos difíceis, porque nós, quando pegamos o livro de Atos, achamos que só foi vitória, irmãos, só houve milagre, transformação, o avivamento. Se você for contar, foram mais lutas, tribulações do que provisões, mas a fé dessas pessoas estava radiantes. Então, como que essa igreja enfrentou esses tempos difíceis? Olha o que está aí em versículo 27 ao versículo 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Acharam? Um deles, Ágabo, um profeta, levantou-se e pelo quem? Pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, e o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Tá? Então, o que nós temos aqui? Temos aqui uma palavra profética, que não é essa palavra que a igreja hoje brinca. Profetizo bênção sobre a sua vida. Se for usado pelo Espírito, se for, vai ser bênção. Mas se não aconteceu nada na vida daquela pessoa, significa que aquilo não foi usado pelo Espírito coisa nenhuma. Não, a palavra tem poder. A palavra tem poder sim, quando você está sobre a palavra de Deus, mas a palavra motivadora, ela só agita o seu coração, mas não há transformação. Então, preste atenção, né, nesse ponto. Cuidado com essas palavras, né? Seja sábio, profetizo sobre o seu casamento. Você sabe lá que tipo de casamento é esse? Você sabe como é que essa união aconteceu? Profetizo sobre a vida do seu filho, que ele vai prosperar. Você sabe se é essa o caminho pelo qual esse jovem está andando? Então, a palavra profética, ela precisa ser inspirada por Deus. Amém? Se Deus não falou, então não faça. Todo mundo está fazendo, que deixe as pessoas fazerem, mas você não faça. Então aqui se levantou esse Ágabo pelo Espírito. E geralmente nós entendemos que a profecia sempre é o quê? É lutas ou é bênção? Bênção, né? Mas que bênção tem aqui? Uma grande fome. Quem aqui gosta de ficar com fome? Gosta de olhar a sua geladeira e não ter nada? Já aconteceu isso com você? Várias vezes. E mesmo assim eu profetizava, abria a geladeira sem ter nada e ficava olhando. No sentido de imaginar, tá bom? Mas liberava também essa palavra, Senhor, em breve, a situação vai mudar. Né? Nós precisamos ter essa palavra de fé. Então, nós podemos ver aqui que a primeira impressão da notícia não é boa. Fome e necessidade. Porém, essa palavra foi inspirada por quem? Por Ágabo? Não, pelo Espírito de Deus. E quando uma palavra é inspirada pelo Espírito, ela move naturalmente a igreja. E a igreja começou a fazer o que? A ajudar os mais necessitados. Versículo 29, vamos ver a atuação da palavra de Deus. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, eles não se endividaram, eles não pegaram empréstimo para dar dízimo, para dar oferta, nada disso. Tá? Não teve campanha sobre campanha porque tinha necessidade. Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então, eles decidiram, não, vamos ficar aqui um tempo orando. Não, havia uma necessidade, tem que fazer algo. Não precisa orar para isso. Né? O primeiro socorro teria que ser dado. O outro passo se iria continuar por quanto tempo? E aí estaria dependendo realmente da graça de Deus. Então, essa decisão é extremamente importante. Então, nós podemos ver que a igreja, né, como que ela agia mediante as dificuldades? Se unindo, seja em oração,
e atitudes cristãs. Então, esses dois pontos, irmãos, precisam andar juntos. Versículo 30, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Um outro ponto extremamente importante pelo qual a igreja enfrentava dificuldade, porque neste momento difícil a gente também se comove, né, com os mais necessitados, e é no meio desse ambiente difícil que se levanta também os aproveitadores, que contam uma história e que você compadece daquela situação. Então veja, a igreja ela se assegura de que aquilo iria chegar de fato na mão das pessoas necessitadas. Pegaram as ofertas, né, enviando aos presbíteros pelas mãos de duas pessoas que vão começar a aparecer agora a partir do capítulo 13, que vamos estar lendo um outro dia, né? Então, eles decidiram, segundo as suas possibilidades, enviar oferta aos presbíteros para administrar através de Barnabé e Saulo. Então, aqui nós podemos ver a igreja atuando como esse intermediador. Vamos então agora ao texto, ao qual nós vamos ler, Atos, capítulo 12, mas antes disso, quero fazer uma oração. Amém. Pai, eu peço nesse exato momento a Tua graça, a Tua provisão, a liberdade do Teu Espírito, que não falte, ó Deus, o Teu amor, que não falte a inspiração para tudo que vai ser pregado aqui. E eu não quero, Senhor, nessa manhã, repetir o texto, ler simplesmente, mas eu quero pedir que o Senhor revele as coisas pertinentes para o dia de hoje, para aquilo que nós precisamos, para assim como essa igreja, nós vamos continuar passando por esses momentos, não vão deixar de existir, mas que possamos aprender com essa união e com essa atitude de fé, poder não somente ajudar os necessitados, mas também ser ajudados em crescimento, em graça, e que assim seja, e que todos digam amém. Capítulo 1, Atos 12, do 1 ao 5, por favor. Eu sei que nós temos na tela, né, às vezes facilita. Em casa eu uso muito a Bíblia, 2, 3 tipos de Bíblias, né, que eu gosto de estar usando. Se for possível você trazer a Bíblia, é muito importante. Caso não, você abre aí no seu smartphone. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante as festas dos pães sem fermento, pães asmos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então nós temos aqui, o primeiro ponto, no versículo 1, o rei Herodes, neto de Herodes Magno, né? Esse Herodes é o Herodes Agripa I, neto do rei Herodes Magno, aquele que mandou matar, né, todos os primogênitos, né, os meninos, na intenção de querer matar Jesus. Então você pode imaginar qual é a linhagem, né, deste homem, né? Que tipo de ambiente que esse neto assim viveu. Então, como ele recebeu o trono? Possivelmente ele tenha recebido o trono desse imperador, que nós lemos aí do versículo 11, né, no finalzinho, Cláudio, do imperador romano Cláudio. E como foi essa recompensa? Como conseguiu isso? Através de serviços prestados aos romanos. Então nós temos aqui um rei, que tem os seus princípios voltados para a lei, mas ao mesmo tempo negociando, né, em querer agradar a todo.
Então, nessa negociação, como um excelente político, ele alcança uma posição como de todos os reis, mas com um único agravante: devendo seus favores aos romanos. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque ele começa a viver uma situação complicada, ele começa vivendo, tendo que agradar os romanos e aos judeus. E o que nós entendemos que a Bíblia fala? Que nós não conseguimos agradar a dois senhores, ou vamos agradar a um e desagradar do outro, vamos agradar o outro, desagradar o primeiro, né? É impossível, né? É como numa situação de casa, quando um filho tem uma dificuldade com uma mãe, ou uma filha tem dificuldade com o pai, e geralmente fala assim, não é isso, pai. Se o pai concorda, ele arruma um problema com a mãe. Se ele concorda com a mãe, ele vai arrumar um problema com o filho, né? Como resolver essas questões, né, tão complexas? Eu entendo, querido, que numa situação de autoridade, aquela mãe ou aquele pai que tem dificuldade, que tem que vocês resolvam isso aí, né? Porque você fica numa situação muito difícil, porque às vezes a reclamação parte tem verdade, mas do outro lado também, que está dificultando, também tem os seus motivos. Como entrar numa situação dessa? É complicado. Imagina numa situação como sendo assim um rei. Tem um rei que tem favores com a Roma, que não tem, com o Império Romano, que não tem nada a ver com os princípios religiosos, totalmente pagão, e os judeus ortodoxos pressionando, como entrar numa situação dessa? Então, ele conseguia, né, ele ia tentando agradar a um ou outro. Devido a esses favores, ele conseguia luxos, prazeres, né, e ao mesmo tempo procurava obter a reputação dos piedosos judeus religiosos. Então, veja que esse rei, né, e aqui tem um ponto importante que nós precisamos entender: independente de qualquer posição que você esteja na posição máxima, você não tem liberdade de fazer tudo. Eu estou nessa posição como rei, posso fazer tudo. Não é verdade, né? Eu, como pastor aqui, não posso sair por aqui fazendo aquilo que eu quero. Não é verdade isso, né? Apesar de ter muita autonomia, porém eu sei que existem princípios, existem coisas que a igreja não vai entender. Então, o cuidado que nós precisamos ter. Então, é assim a vida inteira. Só que na imaturidade, nós não entendemos isso. Duvido se não tem um adolescente, um jovem, né, ou você adulto, né, que passou por essa fase e disse: quando eu ganhar o meu dinheiro, eu vou gastar tudo no McDonald's, porque meu pai nunca comprou nada para mim. Ou então, eu como crente, meu pai nunca comprou um ovo de Páscoa, mas quando eu ficar adulto, eu não vou comprar um, vou comprar vários, grandes, e vou comer tudo sozinho. Mas a maturidade vai chegando, você vai entendendo o valor do dinheiro, começa a colocar o seu filho, a sua filha, dá um dinheirinho para ela administrar dela, né? E fala assim: compra com o seu dinheiro. Você vai ver já de criança, com o meu dinheiro não, porque já começa a entender o valor daquilo ali, né? Então, entre a fantasia e a realidade, são duas coisas completamente diferentes, querido. Então, mesmo assim, o rei aqui, Herodes, um rei político, habilidoso, ele tenta encontrar uma maneira, porque sabia que não ia conseguir agradar aos dois. Então, qual foi a maneira que ele encontrou? Fácil e barata para obter a popularidade nacional e também a reputação de ser zeloso pela sua religião simples, destruindo o cristianismo. E aqui vai um ponto importante, não é?
Eu fico observando hoje que não é diferente da realidade daquele tempos atrás. Você já ouviu uma palavra falando sobre direitos humanos? Hã? Pode falar, gente, vocês não estão sendo filmados, não, só eu que estou sendo filmado, fica tranquilo. Né? Então, esses direitos para aqueles, geralmente os mais pobres, e que não tem como assim recorrer se algo der errado. Esses direitos, ele não é para aqueles que às vezes vivem lá na comunidade, porque sabe que existe violência, sabe que existe situações em que a lei poderia intervir, mas também tem o seu ganho, então não faz. Mas para aqueles que não são bravos, que não está armado, aí essas pessoas crescem, não é verdade? Se levantam. Então, é muito fácil uma pessoa crescer quanto o cristianismo, porque os nossos princípios são outros. Não é princípio de guerra, é princípio de paz. Não é princípio de contenda, é princípio de quê? De unidade. Não é princípio de estimular a violência, mas o que depender de você, tenha paz. Ou seja, nós temos limites bíblicos que nos impede de ser ameaça para essas pessoas. Estou falando daqueles que são ovelhas, tá bom? Porque tem umas que são ovelhas até determinado tempo, mas dependendo da situação, se for seu favor, né? E aí eu vou pegar uma história aqui, que eu ando muito na rua e ouço muito, né? E são essas histórias da vida, né, que eu conto aqui para vocês, né? Então, esses dias estava um camelô, evangelizando, falando glória a Deus, aquela coisa toda, né, que você sabe. Aí uma pessoa liga para ele, e ele fala: ô pastor, tudo bem? Aí ele: tudo, e estou ouvindo, ele falando alto. Pastor, aquela antena que você está querendo, não tem, pastor, porque a Anatel proibiu, a Polícia Federal impediu, mas eu tenho uma outra aqui melhor. Aí eu fico olhando assim, falei: cara, não acredito que eu estou ouvindo isso, um pastor pedindo, e de um irmão querendo vender uma coisa melhor. Então, tem ovelhas e tem ovelhas, você conseguiu entender? Tem uma diferença aí muito grande, né? Então, quando eu ouço essas pessoas com esse jargão, aleluia, vai ser bênção, eu não tenho nada contra os jargões, mas eu fico sempre com o pé atrás quando essa pessoa quer demonstrar algo com muita ênfase, que geralmente está escondendo aquilo que está no coração dela. Não ouvi nenhum amém aí, mas está bom. Talvez você não ande na rua observando, né, essa coisa como eu consigo às vezes ver. Então, veja a estratégia de Herodes. Partir para cima do cristianismo. Por quê? Eles não vão me agredir, ao mesmo tempo eu vou ganhar os judeus ortodoxos, porque eles tinham o cristianismo como uma seita. Os romanos viam os cristãos como um povo que não respeitava as suas leis, que poderiam ser esse impedimento. Então ele encontrou um ambiente perfeito. Versículo 1 e 2. Nessa ocasião, o rei prendeu alguns que pertenciam à igreja. Então, não foi uma escolha aleatória, irmãos. Foi uma escolha proposital. E hoje nós podemos ver que o sistema continua atuando dessa maneira. De alguma maneira, sempre vai estar dificultando a igreja de prosseguir. Sempre vai está encontrando uma dificuldade para que você prossiga, mesmo que você diga que não seja cristão, mesmo que você não fale nada.
mas uma pessoa convertida, lavada pelo sangue do Cordeiro, compromissada, está estampado no seu rosto. As pessoas, o mundo consegue ver que você é um Cordeiro de Deus. Amém? Consegue ver, porque o mesmo Espírito que estava em Ágapo, né, que transmitiu palavras ruins, difíceis, né, não ruins, difíceis, para preparar aquele povo, esse mesmo Espírito que está em você, que às vezes transmite para o mundo palavras que não são boas. Que palavra é essa que não são boas? Porque condenam o pecado. Mas também ao mesmo tempo, se essa pessoa receber essa palavra, ela será transformada pelo poder de Deus. Então, nessa ocasião, o rei repreendeu alguns que pertenciam à igreja. Então, ele procurou, se levantou, já havia notícias, com a intenção de quê? De dar uma recompensa. O que está dizendo aí? De maltratá-los, né? Não tratar da maneira correta, não tratar com respeito, não dar direito, não dar condição digna, não dar o pior direito que a pessoa perde, é o direito de defesa. E aí você disse, é verdade, pastor, mas será que nós não fazemos isso? Quando alguém nos persegue, ou quando por alguma dificuldade você tem com aquela pessoa, você não traz uma palavra, você não denuncia aquela pessoa, e às vezes a pessoa não sabe nem o que ela fez, que deve ter feito alguma coisa errada ou ruim, mas nós não damos o direito de defesa. De que maneira? Silenciando. Fulano, você está diferente. Não, está tudo bem, e ainda mente ainda. Não, mas estou achando você diferente. Não, eu que estou mal, estou com isso, estou com aquilo outro. Você não dá o direito de defesa. Talvez você não consiga falar para aquela pessoa naquela hora, com raiva, irritada, mas precisa saber esperar o momento, mas é necessário falar. Dá o direito de defesa para essa pessoa. Talvez o que você está pensando dele ou dela, não é, você interpretou mal. Quantos aqui não tem essa dificuldade de interpretar as coisas erradas? A Bíblia mostra aqui várias situações assim, em que Jesus, o próprio Jesus, não tem um melhor comunicador do que Jesus, não teve. E ele transmitia alguma coisa, e as pessoas entendiam outra completamente diferente. Nós, nos dias atuais, temos essa dificuldade. E como podemos resolver, amenizar essa questão? Conversando com a pessoa, chamando aquela pessoa, sabe? Mas também é importante você observar se isso é uma coisa frequente sua. Porque o pior do que o direito de ir sem defesa é quando a pessoa fala assim, meu irmão, eu quero falar algo para você, preste atenção. Aí a pessoa fica atenta, olha, eu estava chateado com você, mas estou liberando perdão, e vai embora. A pessoa fica assim, chateado com o quê? O que eu fiz? É igual aquela pessoa que descobre uma doença, que não tem cura, e não tem aonde procurar, e o médico, é melhor falar ou não falar? Eu acho melhor que não fale, né? Agora, se tem uma solução, que fale. No meu caso, eu preferiria que não falasse, mas se tem uma solução, ó, tem um lugar, em um outro país, tem tal lugar, você vai ter que procurar aquela coisa toda. Então, o direito de defesa é importante, e isso acontece quando você fala e dá o direito do outro também se explicar. Entendido até aqui? Então, qual foi a intenção? Ele deixou claro, a minha intenção é de maltratá-los. Porém, os cristãos não tinham o que fazer. E para dar aquele choque, no versículo 2, ele pega justamente quem? Tiago, e mandou matar Tiago. E olha como que a Bíblia descreve. A Bíblia não disse que é uma morte comum, deixou ele morrendo de fome, deixou ele lá isolado. Olha a maneira com que foi o tipo de morte. A espada. A maneira fria.
de uma maneira que era muito comum na época, de matar o inimigo. O que Tiago tinha a ver com o reinado de Herodes? Nada. Né? Herodes, Tiago e irmão de João. Então, o que nós podemos entender aqui, que existe, irmãos, até os dias de hoje, não se engane com relação a isso, né? Existe dois sistemas, o sistema do mundo e o sistema cristão, o espiritual e o que não é espiritual, e esses dois sistemas não vão se unir nunca, são duas coisas completamente diferentes, com princípios completamente diferentes, que o sistema secular não consegue se adaptar ao sistema cristão, e aí eles têm muita dificuldade, mas o sistema espiritual, ele não impede, ele entra em qualquer sistema secular, ele convive com aquela situação, mas ele tem o poder transformador de mudar, aleluia, e é por isso que nós como cristãos, somos uma grande ameaça, eu falo de cristãos convertidos, de Bíblias onde são pregadas, igreja onde vive esse evangelho, onde as pessoas querem ser tratadas, né? Os cristãos, que são pessoas convertidas, é uma constante ameaça para o mundo, e graças a Deus por isso, não é verdade? Porque se existe esperança nesse mundo, aonde está? Hoje, muitos estão recorrendo aos filósofos, cristãos, né? Estão recorrendo aos filósofos, outros estão correndo para as faculdades, para ter uma formação, mas eu prefiro, querido, estar em busca da palavra de Deus, porque só ela é capaz de mudar e transformar a alma do ser humano. Certa vez Tiago declarou, junto com o seu irmão João e a sua mãe, quando Jesus perguntou para ele se ele poderia beber do cálice que ele iria beber. Está lá em Mateus 20, eu não vou abrir aqui, e ele falou que sim. Então, ele disse que poderia aguentar esse sofrimento com prova de fidelidade. Então, por que Tiago foi morto e Pedro foi libertado? Não existe uma explicação, querido, não tem como você entender por que às vezes acontecem certas coisas com pessoas que não deveriam, né? E para outras que você, desculpa o termo, você fica até torcendo, né? É bom para ele aprender, é bom para essa pessoa se converter. A nossa natureza é assim, pelo menos a minha é assim, né? Você fica chateado quando não vou falar isso aqui não, deixa eu falar. Amém. Então, existem situações que você não consegue entender. Tiago quietinho, equilibrado, Pedro falava muita besteira, impulsivo, cortou a orelha de um soldado, ainda deu trabalho ainda para Jesus ainda, de ter que colar aquela orelha ainda, negou. O que Tiago fez, gente? Você, se tivesse que optar por um de Tiago e Pedro, quem que você iria optar? Para só para pensar. Mas diz o texto aqui, que Herodes escolheu Tiago. Então, nós podemos aqui entender que o primeiro, né, foi Tiago, e o próximo seria Pedro. Que Tiago já tinha completado a obra destinada a ele. Apenas é a única explicação que nós temos, que todos nós temos um tempo, temos uma data. Existem situações que pode levar à morte por questões de imprudência, sim, né? Hoje, talvez você não saiba, o maior número de mortes em trânsito não é por bebida alcoólica, é por estar dirigindo com o... Mas dirigir com celular traz acidente? Não, só traz quando você olha para o celular, mas é difícil não olhar, não é verdade? É difícil, né?
É difícil. Então, nós podemos assim observar que existem mortes que poderiam ser evitadas, né? Mas existem situações que chegou o tempo daquela pessoa e talvez vai ser num acidente de carro, seja lá o que for. Então, nós entendemos biblicamente que o tempo de Tiago aqui tinha se esgotado e Deus preferiu recolhê-lo. Em relação a Pedro, Deus tinha aí outros planos. Então, o rei aqui, quando teve essa atitude, ele ficou muito popular. Devido ao seu suposto zelo pela região dos israelitas e encorajado pela popularidade, resolveu executar o apóstolo mais destacado. E aqui é um ponto muito legal, aquele que errava tanto, que cometeu tantos erros, era também o que mais tinha atitude louvável, de fé, de ousadia. E ele queria aproveitar isso numa ocasião extremamente oportuna. Não seria uma morte qualquer, num dia comum, né? Vamos pegar num dia especial. Então, quis apresentá-lo após a Páscoa. Versículo 3. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Vendo que isso agradava aos judeus. Olha, queridos, eu posso dizer isso sem ter dúvida, sem ter medo nenhum da minha afirmação. A nossa sociedade hoje está muito preocupada se aquilo que você faz vai agradar o outro. Se aquilo que você faz vai ser bem aceito. Isso nos jovens geralmente é muito, muito forte isso, né? Mas também na vida adulta também não é diferente. A preocupação em agradar uma outra pessoa, ela pode se tornar doentia. Ela pode se tornar você uma pessoa dependente. Dependente de quê? De elogios, né? E pode criar grandes crises. Se uma pessoa olhar para você e disser, por que você cortou o cabelo e botou essa cor? Tem pessoas resolvidas a falar assim, porque eu quis. Mas tem outro que vai dizer assim, você não gostou? Você achou que ficou ruim? Ai meu Deus, o que meu marido vai dizer? E aí começa, né? Isso é em tudo, querido. Isso é em tudo. Então, vendo que isso agradava aos judeus, olha, por ele ver que os judeus estavam felizes, que ali era uma oportunidade dele se tornar popular, se tornar mais forte, ele não mediu esforços. Hoje, atualmente, o que nós temos visto, também um grande número, não como o Tiago morreu, mas existe uma pesquisa que você não vai encontrar em todo lugar, né? Mas quem navega pela internet sabe, hoje um grande número de pessoas estão morrendo tirando foto. Já viu um celular tirar foto e matar alguém? Não, mas mata. Essa foto nesse lugar não é suficiente. Vou para o lugar mais de desafio, um lugar mais alto. E aí, o agradar, se não tiver a curtida necessária, o que vai fazer? Vou fazer algo, porque você precisa ter número para agradar. Conversando com algumas pessoas que trabalham dentro dessa área, estão fazendo seus Face, estão fazendo os seus vídeos. Alguns comentaram comigo que no início foi muito bacana, se sentiu o máximo, ganhou muito dinheiro, mas com o tempo aquilo se tornou um grande peso, porque sempre tinha que criar algo novo. E se aquilo não correspondesse ao que foi no passado, a pessoa entrava em crise. Então, o agradar, querido, é importante no sentido de você ser educado, de você reconhecer aquela pessoa, de você receber aquela pessoa,
mas o agradar no sentido de fazer algo simplesmente para que o outro sinta bem, né, sem pensar que nas consequências, isso não é legal. Tá? Então, a festa dos pães sem fermento era a festa dos pães asmos, e começava na noite de Páscoa e durava 7 dias. Então, Pedro ficou preso quantos dias? 7 dias. E o colchão que Pedro ficou na prisão era ortopédico? Tinha aquele tal de magnésio, né? Magnético, né? Magnésio é outra coisa que eu estou lendo. Doutor Magnésio, eu tenho lido muito sobre ele. Magnético, né? É aquele que dá choque? Tem uns também que dá choque. Como que era o lugar que Pedro estava dormindo? Possivelmente, querido, no chão, em um lugar frio, ou talvez não tinha nenhum espaço necessário para se esticar. E o que a igreja estava fazendo durante esses 7 dias que Pedro ficou preso? A igreja se espalhou. A igreja fez o quê? A igreja estava orando de que maneira? Incessantemente, constantemente, consecutivamente. Então, nos primeiros dias de fermento, tinha que ser retirado das casas, porque era símbolo de corrupção e de algo mal, né? Uma tradição que assim eles tinham, que traziam desde o passado. Então, o que nós podemos aqui observar, que ao mesmo tempo que havia um momento solene, um momento que lembrava o seu passado, as orientações de Deus, também existia agora aqui um momento difícil que a igreja estava passando. E é esse tempo que nós vivemos em toda a nossa vida. No mesmo momento que tem uma festa, que tem uma programação, que tem uma atividade, que há uma alegria, não quer dizer que nós não venhamos a viver em vales profundos, mas quer você esteja vivendo momentos bons ou momentos difíceis, a Bíblia aqui está nos mostrando que Ele continua conosco. Então a chegada da Páscoa ajudou aqui em parte a Pedro e adiou o processo mediante o qual Pedro seria condenado. Então, como judeus ortodoxos, Agripa, o rei Herodes, Agripa, jamais ele iria tomar alguma decisão naquele período, está no livro de Êxodo, né, como base, capítulo 12, que fala sobre isso. Versículo 4, tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados, de cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então nós podemos aqui observar que era um julgamento que já tinha uma sentença. Qual era a condição? E aí vamos estar vendo à noite, qual era a condição, a possibilidade de Pedro sair dessa situação. Então veja o texto, guardados por 16 soldados que se revezavam em grupos de 4. O que Pedro apresentava de tanta ameaça? Ele era uma pessoa que estava armado, ele era uma pessoa extremamente forte como Sansão, que poderia arrebentar aquelas algemas que estavam presas em seus pés ou em suas mãos? Não. O que levou esse sistema a tentar garantir essa segurança? Porque eles sabiam do poder do Deus que Pedro servia. Esse aqui é o ponto, querido. Nós às vezes olhamos para o sistema e nos sentimos tão presos, valorizamos tanto as situações, como que vai se resolver? De fato, existe parte que é verdadeira. O sistema é muito forte. Não tem como você tirar alguém de uma situação que tem um ganho, mesmo que aquilo vai levá-lo à morte, mesmo que aquilo você sabe que a pessoa está sendo aprisionado.
Não tem como você convencer uma pessoa que às vezes ganha R$ 50, R$ 70, R$ 100 por cada entrega que faz de maneira ilícita e dizendo, olha, você vai ganhar R$ 10 por dia. Não tem como. Porque a pessoa vai dizer, você acha que eu sou bobo? Se eu posso ganhar R$ 100, por que eu vou ganhar R$ 10 por dia? Mas o poder da palavra de Deus tem como transformar a mente e o coração. Tem como, querido. Então, ainda que você olhe para esse sistema tão forte, com a sentença de morte para a igreja, querendo aprisionar a igreja, se levantando não para ajudar, não com o propósito de querer divulgar o cristianismo, porque nós somos inimigos do sistema desse mundo, acredite você ou não, somos, ainda que você não diga que eu sou inimigo porque eu não gosto de você, porque os nossos princípios são outros. Mesmo assim, havia uma total segurança, porque havia um motivo para isso. As precauções exageradas foram tomadas devido a uma outra situação. Há uma outra situação que está lá em Atos capítulo 5. Eu quero que você veja, por favor. Veja por que eles estavam tão preocupados. Atos 5, 15 a 20. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em cama e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o que nós vemos aqui, eles já conheciam a história de Pedro, a fama que Pedro tinha, o que Deus estava fazendo através de Pedro, pessoas sendo curadas, doentes que a medicina local, que os curandeiros locais não conseguiam resolver, né? Eles até acreditavam que se a sombra de Pedro passasse, poderia curá-los. Tal era a autoridade, a confiança que Pedro estava passando para as multidões. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido, versículo 17, os saduceus ficaram cheios de quê? Cheios de inveja. Preste atenção nesse ponto, queridos. Imagine agora, neste exato momento, ou em horários diferentes, aqui no Brasil, praticamente 10h40, algumas igrejas se reúnem às 10, às 9, outra começa às 11, vai até 12h30. Em todo o Brasil, há uma grande multidão que saíram das suas casas para adorar e louvar a Deus. O pastor não precisou passar zap, não precisou passar uma propaganda, simplesmente Deus vai chamando o seu rebanho para estar aqui. Olha só, você está aqui hoje, você está aí nos assistindo, você falou, não vou à igreja hoje é o único dia que eu vou dormir até mais tarde, mas o Espírito Santo te acordou, vai meu filho, vai, você tem que ir. E às vezes usou a sua esposa, como usa a minha, Emil, se levanta na hora. De alguma maneira, você foi tocado pelo Senhor. Então os sumos sacerdotes ficaram cheios de inveja. O mundo, querido, não consegue entender como que alguém pode ser mudado e transformado. Como que alguém que eu andava, que bebíamos junto, fazíamos coisas horríveis, hoje eu, como melhor amigo, não consigo reconhecer essa pessoa.
é porque Jesus Cristo tem o poder ainda e continuará para transformar qualquer alma que deseja. Aleluia! Então isso traz inveja, porque o controle dessa massa para o mundo significa dinheiro, status, poder. A inveja dos sacerdotes aqui é porque eles estavam perdendo autoridade, estavam deixando de ser reconhecido, e cada dia mais, querido, é importante que você saiba disso. O mundo vai começar a ver cada vez mais sinais daquele que é o Senhor dessa terra. Aleluia! As surpresas que aí estão por vir. Lembre-se disso, a profecia bíblica, cada ano que passa para a volta do Senhor Jesus, aparentemente é uma profecia negativa, como de Ágabo. As aflições, as lutas, o esfriamento, mas junto a isso, querido, também está se levantando um exército separado pelo Senhor. Vidas estão sendo libertas, pessoas estão sendo transformadas, igrejas com qualidade estão sendo abertas. Nós não podemos estar simplesmente ouvindo palavras de profeta de calamidade, porque a Bíblia fala das coisas negativas não para nos abater, para dizer que elas existem, mas mediante as coisas negativas, o poder de Deus é e continuará sendo maior. Você crê nisso? Amém? Então, por isso essa inveja. Se essa igreja não ameaçasse, se essa igreja não dificultasse, eu lembro de um tempo, uns 15 anos atrás, começou em uma das comunidades aqui no Rio, a criar problema com os crentes da comunidade. Sabe por quê? Porque estavam perdendo os seus compositores, fascistas, baianas, da escola de samba. Olha que situação. E o comentário deles foi o seguinte: essa igreja, os crentes estão acabando com a nossa cultura aqui do local. A igreja, querido, quando ela atua, ela incomoda o mundo. A igreja, quando ela vive essa palavra, ainda que você não fale nada, e a Bíblia às vezes, a Bíblia explica isso e às vezes nós não conseguimos entender. Às vezes você vai encontrar pessoas que vão dificultar a sua vida. Não deixa ficar esse ranço, esse rancor, porque fulano não gosta de mim, porque fulano me persegue. Não, a perseguição não é contra você, mas contra o Deus que você serve. Aleluia! Continuando calado, obedecendo a palavra do Senhor, tendo autoridade, saiba, querido, que Deus há de transformar. Versículo 18, por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirige-se ao templo e relate ao povo toda a mensagem desta vida. Então nós temos aqui os apóstolos sendo presos, e a mesma situação vai se repetir. Então o que nós podemos observar, querido? O mundo conhece a história bíblica, o mundo sabe o poder que o nosso Deus tem. Porém, o que nós estamos fazendo? Estamos permitindo que Deus continue atuando? Ou não estamos tendo a atitude que Deus espera? Eu espero que com essa palavra, querido, você possa sair daqui tendo esse entendimento, acreditando que, ainda que as notícias não sejam boas, no sentido político, econômico, saiba que o seu Deus ainda está ouvindo o seu clamor, e o seu Deus está dando escape. A Bíblia não só
trabalha as coisas espirituais, não. Ela trabalha a área de saúde, a área financeira, a área sentimental. Ela está sempre atuando. Mas nós temos sido essa pessoa. Hoje à noite eu vou estar falando apenas sobre o versículo 5. Quando a igreja fica sem saída. Mas eu quero que você pense sobre isso, vai levando esse versículo 5 para a sua casa. Eu quero que você pense sobre isso. Vamos lá, que vai dizer assim, ó. Pedro deitou e ficou deitado na prisão. Como é que foi esse deitar de Pedro? Uma pessoa que vai ser morto, fica tranquilo? Não fica, querido. Então, da onde ele conseguiu dormir e descansar? Ele sabia que não tinha mais nada o que fazer. A nossa vida é assim. As situações que você vai ver, como os irmãos, quando soube que houve uma necessidade, tomaram uma decisão, pegaram as suas posses e ajudaram. Há coisas que é humana, que você pode fazer. Há outras coisas que estão acontecendo na sua vida, que não depende de recurso, não depende que alguém se levante, é algo que precisa de uma intervenção de Deus, e às vezes nós invertemos a situação. Aquilo que é para ajudar o outro, você ora, para que Deus envie alguém, e Deus falou, já enviei. Você pergunta quem? Você, sujeito. E aí às vezes as coisas que são espirituais, que é impossível, você quer agir, você toma a frente, você não ora, você não busca informação, você não pega uma orientação pastoral, você não participa, não se capacita em termos de conhecimento bíblico. O que essa igreja que era atuante fazia? A parte quando era dela, ela fazia. Mas e quando não era? Ela orava. A igreja orava intensamente. 7 dias, querida. Possivelmente 24 horas na casa de Marcos. Ali a igreja se reunindo, gente entrando e saindo. Esse lugar é mostrado em vários estudos, né? Que esse lugar ainda existe, um lugar pequeno, e essa igreja entrava em oração. O que esses irmãos tinham, que está faltando hoje? Não tinha o recurso que nós temos. Eles estavam vivendo a mesma situação que nós, nem todos aqui tinham visto Jesus atuar. O que esses irmãos podem nos ensinar em tempos como esse? Que a oração ainda funciona e que ela é poderosa. Vamos estar de pé? Vamos cantar esse louvor. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior
quero orar por você. Pai, nos ajude, Senhor, a entender que esse mesmo sistema continua se levantando nos dias atuais para maltratar o povo, e de uma maneira que não dá nenhum direito de defesa, não só para os cristãos, até para aqueles que não são cristãos. Se nós, servindo ao Senhor, às vezes nós perdemos a esperança, às vezes nós ficamos tão fracos, desanimados. Imagina o estrago que esse sistema faz para aqueles que não servem o mesmo Deus que nós servimos. Como igreja, Senhor, nós queremos fazer essa oração, não somente pelos necessitados financeiramente, estão passando por lutas na sua saúde, mas também eu quero orar por esses que não te conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja atuante, a compartilhar diante de toda essa profecia que tem se cumprido, que cada dia mais o mundo seria difícil e teria as aflições, mas como trazer vigor e disposição para essas pessoas? Você pode compartilhar segundo as suas posses, segundo aquilo que você tem. E você tem, querido, a esperança em Cristo Jesus. Você tem a palavra de Deus. Você tem o seu testemunho daquilo que Deus tem atuado e feito na sua vida. Quando você compartilha, você dá muito mais do que um recurso. Você dá muito mais do que uma ajuda de custo. Você dá uma oportunidade dessa pessoa ter a sua vida transformada e mudada, livre desse sistema tão corrupto e tão prisioneiro. Pai, que a tua graça, que a tua presença esteja conosco. Nos ajude, ó Deus, a ser uma igreja atuante, que vive e pratica a sua palavra. Aleluia. Aconteça o que acontecer, o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, bondade, misericórdia, que se manifestou e tem se manifestado nas nossas vidas. Queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa, aqui pela manhã. E também, Senhor, que logo mais às 18 horas possamos estar aqui novamente para te louvar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, para darmos testemunho público
para mais uma vez rendermos, Senhor, a Ti o nosso melhor, o nosso culto de adoração. Muito obrigado, Deus. Abençoe a cada irmão, cada irmã, cada lar aqui representado. E você que esteve nos acompanhando esta manhã pela internet, venha estar conosco pessoalmente logo mais às 18 horas. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.